mais uma vez aqui. Hoje eu vou contar um pouco da história de Castro Alves. Isso, nosso autor, poeta maravilhoso, Castro Alves. Na verdade é Antônio Frederico Castro Alves, o nosso Castro Alves, né? Então, Castro Alves, ele é filho de Dr. Antônio José Alves, né? E a mãe, Dona Cleiria Brasília da Silva Castro, se eu não me engano, né? Não sei se eu falei o nome correto dela. Nasceu Castro Alves dia 14 de março de 1847, né? Ele nasceu na Cabaceira, vamos dizer assim, a fazenda Cabaceira, que ficava às margens do rio Paraguaçu, né? O nosso amado Castro Alves, ele nasceu já tendo essa influência, vamos dizer assim, desde o início, né? Porque no seu crescimento, né, em criança, ele tinha uma babá, vamos dizer assim, cuidava dele, né? Que era a negra Leopoldina, que quando o Castro Alves estava agitado, coisa de criança, né? A negra Leopoldina pegava o Castro Alves, né? Acalentava ali e ali contava histórias da vida dos escravos, né? Dos avós, da mãe, do pai, né? Da Leopoldina. Então Castro Alves já teve um encontro ali desde pequenininho com a história, vamos dizer assim, da vida dos escravos, né? Como eles eram tratados, de que maneira eles chegaram no Brasil, todos esses relatos, né? E acredito eu que essas histórias com certeza ficou no subconsciente do nosso saudoso, né? Vamos dizer assim, né? Nosso maravilhoso Castro Alves, né? Esse poeta, esse autor maravilhoso, advogado também, né? Vocês vão ver, né? Então, isso foi os seus primeiros anos de vida, né? E o que acontece? Mais para frente, né, já com 7 anos de idade, o Castro Alves também tinha assim, contatos com pessoas da área jurídica, que influenciou ele também, mas vocês vão entender um pouco mais à frente. Entendeu? Então, esse é o nosso Castro Alves, autor de grandes poemas, né? Então, Castro Alves, com 7 anos de idade, Castro Alves muda-se, né? E vai para Salvador, em 1854, mais ou menos, com 7 anos de idade. Ele vai viver numa família também muito tradicional lá em Salvador. Inclusive lá ele também conhece um pouco mais sobre a escravidão. Ele teve contato com a senzala, vamos dizer assim, com as histórias da senzala, do tronco, onde os escravos eram, como é que eu vou dizer assim, castigados, né, pelos seus senhores, sofriam muito, né, também nessa situação, viviam em situações precárias, né, e pela primeira vez, pode-se dizer assim, na vida de Castro Alves, aos 7 anos de idade, né, inclusive ele também começou a escrever poemas e o início, né, já da sua trajetória, que seria de sucesso, né? Em 1862, o Castro Alves, com 15 anos de idade, ele foi para Recife, matriculou-se na Faculdade de Direito e lá ele conheceu também assim pessoas que influenciariam a vida dele futura, né, que foi Rui Barbosa, né? E foi lá em Recife também que Castro Alves ele conheceu a sua companheira, né, que era uma atriz portuguesa chamada Eugênia. Essa atriz influenciou Castro Alves a escrever, né, um texto de teatro, onde ela representou no teatro lá em Recife, e que foi um sucesso estrondoso, né?
que foi também uma consagração do autor Castro Alves, né? Então, você vê que Castro Alves ele teve várias influências, né? Tanto dos amigos, né, ilustres, né, da vida dele, assim como a companheira, essa atriz portuguesa, né, a Eugênia. Então o Castro Alves ele somava só para ele informações que serviriam para obras futuras que viriam. Então Castro Alves com a sua companheira Eugênia volta à Bahia, na sua terra natal. E quando chega lá na sua terra natal, mais ou menos no ano de 1867, né, ele chega e é consagrado também na cidade dele, né, porque Castro Alves já era conhecido, vamos dizer assim, então ele foi consagrado também quando chegou a Recife. E lá ele também apresentou, né, ou seja, a companheira, vamos dizer assim, né, a atriz Eugênia, ela apresentou um trabalho escrito por ele no teatro lá em Recife, lá na Bahia, que também foi consagrado, né? Então Castro Alves, onde ele chegava, ele tinha essa glória, vamos dizer assim, na vida dele, né? Então, só que o autor Castro Alves, ele tinha um sonho, que era ir a São Paulo, ir para São Paulo, viver em São Paulo. Mas antes dele fazer isso, ele foi ao Rio de Janeiro. E lá ele foi também muito bem recebido no Rio de Janeiro, né? Conheceu pessoas também do meio literário, né? E ele teve ali também muitas influências no Rio de Janeiro. Só que ele ficou pouco tempo no Rio de Janeiro. Então ele saiu do Rio de Janeiro e foi a São Paulo, né? Chegando em São Paulo, mais uma vez Castro Alves se matriculou numa faculdade tradicional de São Paulo, porque ele se identificou, né, nessa cidade de São Paulo, e lá ele terminou o curso de Direito dele, também conheceu pessoas fabulosas, né, autores fabulosos também, que ajudaram e influenciaram Castro Alves. Ali ele escreveu trabalhos maravilhosos como Os Escravos, né, O Navio Negreiro. Castro Alves ali ele desenvolveu toda a sua vocação literária, né? Tudo que ele absorveu no passado da vida dele, ali ele colocou em prática. Mas também foi ali que Castro Alves também conheceu decepções, né, amorosas, vamos dizer assim, na vida dele pessoal. E quando ele estava assim, com o coração, né, magoado, ele tinha um hobby, que era caçar. Então ele saía, né, para essas aventuras, até mesmo para aliviar um pouco, né, esse sofrimento que ele vivia naquele momento. Só que, infelizmente, num desses momentos ali dele de fuga, vamos dizer assim, o Castro Alves sofreu uma lesão muito séria no pé, né, que foi difícil de recuperar, ocasionou até uma mutilação, vamos dizer assim, né, ele teve que amputar, né, e dali para frente o Castro Alves começou também a decair, né, a sua saúde começou a ficar debilitada, né, e vendo dessa forma, Castro Alves ele foi e voltou, né, muito entristecido porque estava tudo acontecendo dessa forma. Ele voltou à Bahia, a sua terra natal. Lá ele, né, foi para a fazenda onde ele nasceu, né, teve os reencontros, né, da infância, de memórias, né, da infância. Castro Alves ficou lá naquele local por um tempo, né, mas depois o Castro Alves saiu da sua cidade natal e foi para Recife, para tentar novamente voltar à sua vida normal. Só que, infelizmente, sua saúde já estava bem debilitada, né? Ele já estava assim com outros tipos de problemas de saúde que foram se agravando, né, decorrente aí do problema anterior, e infelizmente
em 1871, o nosso fabuloso mestre, né, Castro Alves, veio a falecer. Foi um momento muito triste, né, na cidade, porque Castro Alves era uma celebridade, vamos dizer assim, né? Inclusive hoje tem a cidade lá, né, um município com o nome de Castro Alves, e foi uma perda muito grande, né, para a literatura brasileira, um poeta muito novo. Mas ele nos deixou arquivos e memórias e trabalhos maravilhosos, né, que a gente pode citar o próprio Navio Negreiro, Os Escravos, e assim como outros trabalhos maravilhosos que ficaram para a eternidade, né? Então é isso. Eu tentei, assim, de uma maneira, reduzir um pouco, né, a história do autor Castro Alves, né, o Antônio Frederico Castro Alves, né, e tentar passar para vocês. Espero que tenham gostado, né, consultem na internet, porque lá tem bastante conteúdo sobre a vida dele e é muito interessante. Nós temos que valorizar a poesia, a literatura, né, os escritores brasileiros, né, porque influenciaram muitas gerações. Eu agradeço a todos, muito obrigado e fiquem com Deus. Olá a todos mais uma vez, né? Estou aqui para fazer uma leitura dos versos do autor Castro Alves, poeta no qual eu aprendi a admirar, e estarei hoje fazendo uma leitura dos versos Navio Negreiro, de Castro Alves. Diz assim: estamos em pleno mar, donde no espaço brinca o luar, dourada borboleta, e as vagas após ele correm, cansam, como turba de infantes inquieta. Estamos em pleno mar do firmamento, os astros saltam como espuma de ouro, o mar em troca acende as ardentias, constelações do líquido tesouro. Estamos em pleno mar dos infinitos, ali se estreitam no abraço insano, azuis, dourados, plácidos, sublimes. Qual dos dois é o céu? Qual o oceano? Estamos em pleno mar, abrindo as velas ao quente arfar das virações marinhas. Veleiro brigue corre a flor dos mares, como roçam na vaga as andorinhas. Donde vem, donde vai, das naus errantes, quem sabe o rumo, se é tão grande o espaço. Neste Saara, os corcéis o pó levantam, galopam, voam, mas não deixam traços. Bem feliz quem ali pode, nesta hora, sentir deste painel a majestade. Embaixo, o mar em cima, o firmamento. E no mar e no céu, a imensidade. Oh, que doce harmonia traz-me a brisa, que música suave ao longe soa. Meu Deus, como é sublime o canto ardente pelas vagas sem fim boiando à toa. Homens do mar, ó rudes marinheiros, tostado pelo sol dos quatro mundos, crianças que a procela acalentará no berço destes pélagos profundos. Espera, esperai, deixai que eu beba esta selvagem, livre poesia. Orquestra é o mar,
que ruge pela proa, e o vento que nas cordas assobia. Por que foges assim, barco ligeiro? Por que foges do pavo do poeta? Ah, quem me dera acompanhar-te à esteira, que semelha no mar do cometa. Albatroz, albatroz, águia do oceano, tu que dorme das nuvens entre as garças, sacode as penas, levitam no espaço. Albatroz, albatroz, dai-me suas asas. Que importa do nauta ao berço, donde é filho, qual o seu lar? Ama a cadência do verso que lhe ensina o velho mar. Cantai, que a morte é divina, resvala o brigue a bolina. Como golfinho veloz presa ao mastro da mazena, saudosa bandeira acena as vagas que deixam após. Do espanhol as catilenas, requebradas de langor, lembram as moças morenas, as andaluzas em flor. Da Itália, o filho indolente canta Veneza dormente, terra de amor e traição, ou do Golfo no resgaço. Lembra os versos de Tasso, junto às lavas do vulcão. O inglês, marinheiro frio, que ao nascer no mar se achou, porque a Inglaterra é um navio que Deus na Mancha ancorou. Rijo entoa pátrias glórias, lembrando orgulhoso histórias de Nelson e de Aboukir, o francês predestinado. Canta os louros do passado e os loureiros do porvir, os marinheiros helenos que a vaga Jonia criou, belos piratas morenos do mar que Ulisses cortou, homens que Fídias talhara vão contando em noite clara versos que Homero gemeu. Nautas de todas as plagas, vos sabeis achar nas vagas as melodias do céu. Existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infâmia e cobardia, e deixar e transformar-se nessa festa em manto impuro de bacante fria. Meu Deus, mas que bandeira é esta, que impudente na gávea tripudia? Silêncio, musa, chora, chora tanto que o pavilhão se lava do teu pranto. Ouro verde pendão de minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança, estandarte que a luz do sol encerra, e as promessas divinas da esperança. Tu que, da liberdade após a guerra, foste hasteado dos heróis na lança, antes de houvessem roto na batalha, que servires a um povo de mortalha. Fatalidade atroz que a mente esmaga, extingue nesta hora o brigue imundo. O trilho que Colombo abriu nas vagas, como um íris no pélago profundo. Mas a infâmia demais da etérea plaga, levantai-vos, heróis do novo mundo. Andrada arranca esse pendão dos ares, Colombo, fecha a porta dos teus mares.
finalmente termine. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus, mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas, de teu manto este borrão? Astros, noite, tempestade, rolai as imensidades, varrei os mares, tufão. Quem são estes desgraçados? Não encontro em vós mais que o rir calma da turba que excita a fúria do algoz. Quem são? Se a estrela se cala, se a vaga apressa, resvala, como um cúmplice fugaz perante a noite confusa, dizei, ó tu, severa musa, musa libérrima, audaz. São os filhos do deserto, onde a terra expôs a luz, onde vive em campo aberto a tribo dos homens luz. São os guerreiros ousados que com os tigres mosqueados combatem na solidão ontem, simples, fortes, bravos, hoje míseros escravos, sem luz, sem ar, sem razão. São mulheres desgraçadas, como Algal foi também, que sedentas, alquebradas, de longe vêm, trazendo com tíbios passos, filhos e algemas nos braços, na alma, lágrimas e fel, como um algar sofrendo tanto, que nem o leite do pranto tem que dar para Ismael. Lá, nas areias infinitas, palmeiras do no país, nasceram crianças lindas,
Astros, noites, tempestades, rolar, 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 rolar as imensidades. Vai os mares, tufão, tufão, tufão. Dios te bendice, hija. Dios te bendice. Dios os perdona y os ama a todos. Ala, que Dios os perdona. Vai!